Oi, gente, boa noite. 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Hoje é quarta-feira, 25 de junho. Veja os destaques da edição de hoje. Briga no trânsito termina em tiros na região central de São José dos Campos. Em busca de proteção, mulheres recorrem a cursos de defesa pessoal. Férias sem dor de cabeça. Cresce a procura por seguro viagem. A procura de um lar. Cachorrinho espera por adoção em São José. Você já adotou um pet? Me mostra a foto dele no WhatsApp 997524005. Sejam bem-vindos. O TH+ Notícias começa agora. Lembram daquele caso do homem que foi morto ao tentar defender a família de um assalto aqui em São José? A polícia identificou e prendeu um casal suspeito de participação nesse crime. Essa foi a arma usada no crime. Ela foi apreendida junto com um casal detido pela polícia de São José dos Campos, uma semana após o crime que vitimou Marcílio Aparecido Severiano, de 46 anos. 2 homens já estão presos pelo crime. A mulher foi solta pela justiça e a polícia agora busca provas para pedir a prisão preventiva dela. As investigações apontam ainda a participação de uma 4ª pessoa no latrocínio. No mesmo dia do crime, a gente conversou novamente com a vítima, e ela explicou para a equipe que está à frente dessa investigação que ela suspeitava de uma moça que tinha começado a trabalhar na casa dela, porque ela tinha falado para essa moça não mexer em determinado local, que é uma cômoda, embaixo de uma cômoda que fica na casa. E os autores do crime, segundo a vítima, teriam ido direto nesse local, que é um local que não seria comum os autores olharem assim de primeira. Ontem, durante o flagrante do casal, a gente chamou a vítima e a filha dela, né? As duas estavam no dia na casa e as duas reconheceram esse indivíduo que veio conduzido preso ontem aqui como sendo o autor que chegou na casa, que estaria com uma roupa azul, que teria tatuagem de cifrão na mão e que estaria com arma de fogo em mãos. Então, muito provavelmente foi ele que efetuou o disparo contra a vítima que faleceu. Marcílio estava chegando em casa na Vila Maria, quando percebeu a ação dos bandidos e, ao tentar defender a família, foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Como foi subtraído um celular de uma das vítimas e alguns objetos, a gente entende que teve um roubo consumado com relação à mãe e filha e o latrocínio também consumado, que é um roubo, né, com resultado morte, com relação ao que faleceu. Então, tem, em tese, poderiam ter 2 crimes aí de roubo, entendeu? A Polícia Civil de São Sebastião investiga um homicídio na região do bairro Cambuí. Policiais encontraram um corpo de um homem de 46 anos hoje cedo na estrada do Piavu, com sinais de agressão no rosto. Ao lado do corpo, segundo a polícia, havia uma pedra grande com mancha de sangue. O caso foi registrado na delegacia de São Sebastião. Atenção para essa informação. Existia a possibilidade de ter uma paralisação do transporte público em algumas cidades do Vale do Paraíba logo amanhã de manhã. Há pouco, o Sindicato dos Condutores informou para a gente que isso não vai mais acontecer. Não vai ter mais greve no transporte coletivo na cidade de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. Hoje, em 2 horários, realizamos a grande assembleia, onde foi aprovada pelos trabalhadores a nossa campanha salarial. As negociações findaram, vamos assinar nossa convenção coletiva, não vamos ter mais greve no transporte. A nossa campanha salarial se encerra com conquista de reajuste nos salários e benefício e um outro ponto muito importante, que é a cesta básica física que conquistamos para a categoria do transporte. Então, não haverá mais greve, só para todo mundo ter ciência que daqui para frente segue a vida e agora a gente vai aí para outros setores continuar nossas negociações. Grande abraço a todos, fique com Deus. Uma cena chamou a atenção e assustou quem estava no centro de São José dos Campos. Um motorista de ônibus foi vítima de tiros de uma arma de airsoft. A Beatriz Plaça, ao vivo, traz as informações sobre esse assunto. Ô Bia, é impossível não te chamar para comentar esse assunto sem dizer o quão absurdo é o nosso trânsito. Uma discussão, uma desavença, uma possível irritação não pode ser justificativa para um descontrole como esse. Era uma arma de airsoft, poderia ter machucado? Claro que sim,
Mas e se fosse uma arma de verdade? Onde a gente vai parar, Beatriz Plaça? Conta os detalhes pra gente dessa história. Boa noite. Hoje as pessoas não têm mais paciência e nem também respeito pelo próximo no trânsito. Boa noite para você, Marcela, e para todo mundo que acompanha aqui o TH Mais Notícias. Esse caso aconteceu hoje pela manhã na Avenida Heitor Villa-Lobos, que fica no centro de São José dos Campos. O motorista do ônibus falou com a polícia. Ele explicou que o condutor do carro estava infringindo algumas leis de trânsito, né, fazendo algumas coisas erradas, ultrapassar. Opa, perdemos o sinal da Bia. A gente vai tentar retomar esse assunto com tentativa de retomar o sinal da Beatriz, porque é importante que você entenda todos os detalhes dessa história absurda que aconteceu hoje cedo aqui em São José. Enquanto isso, eu vou te contar uma outra situação absurda. Imagina a seguinte cena. Você está de boa, dentro do ônibus, seguindo para o seu compromisso, quando você se depara com uma cena lamentável de importunação sexual. Péssimo, né? E foi isso que aconteceu aqui em São José. Um homem de 20 anos foi preso. Oi, Marcela. Um homem de 20 anos foi preso pelo crime de importunação sexual. Segundo o boletim de ocorrência, ele apresentava comportamento estranho no momento em que entrou no ônibus. Pediu para que as passageiras pagassem por uma passagem, o que foi feito por uma delas. Naquele momento, haviam apenas mulheres na viagem. Essa mulher, depois de pagar, sentou em uma poltrona na parte final do ônibus. O homem a seguiu. Ela percebeu que estava sendo observada e trocou de lugar. Ele a seguiu novamente e naquele momento ela percebeu que ele começou a se masturbar, colocou o seu órgão sexual para fora e ela, muito nervosa, começou a chorar. Avisou a cobradora, que também avisou o motorista. O ônibus parou na mesma hora. O criminoso, ao perceber que a polícia havia sido acionada, tentou fugir pela janela, mas foi contido pelo motorista e também por populares. Ele foi preso por meio de uma corda. Foi levado à delegacia para prestar depoimento. As autoridades ouviram a vítima e testemunhas e solicitaram à Sainz-Penha, empresa do ônibus, algumas imagens de segurança do circuito interno do veículo. A Sainz-Penha emitiu uma nota e disse que vai colaborar com as investigações, vai disponibilizar as imagens e a polícia continua as investigações. No depoimento, o homem disse que estava sob uso de drogas e que não lembra o que de fato aconteceu. De São José dos Campos, Matheus Andrade. Quem é mulher sabe que é difícil andar de ônibus, andar pelas ruas, sem ficar receosa, sem ficar com medo de ser agredida, violentada, abusada. É por isso que algumas mulheres estão recorrendo a algumas alternativas para conseguirem se defender. Tem muita gente procurando cursos de defesa pessoal. Andréia não segura a mão, não. Ela bate forte mesmo. Aos 61 anos, ela pratica o Krav Maga há 10 anos. E por uma necessidade real. Eu me separei, daí comecei a sair, sofri alguns assédios de rua. E ele viu que eu estava meio machucada e eu contei mais ou menos a história. Ele falou, vem cá, que ninguém nunca mais vai pôr a mão em você. E olha, já foram inúmeras situações que ela precisou superar. Falei, esse cara vai querer me assaltar, mas não deu outra. Ele veio com canivete, ele veio direto assim, passe o seu relógio. Falei, cara, para com isso. Porque eu bati, ele caiu e ele ficou. E eu vim embora. Assim como a Andréia, infelizmente as mulheres no Brasil sofrem constantemente com a agressão. Um levantamento feito pela Rede de Observatórios da Segurança, realizado em 9 estados do Brasil, apontou que a cada 24 horas, 13 mulheres foram vítimas de alguma violência em 2024. Foram mais de 4.000 ocorrências, sendo 531 feminicídios apenas nesses estados. O Krav Maga foi criado na década de 40 em Israel, com uma forma de defesa pessoal que tem como objetivo utilizar movimentos naturais do corpo para neutralizar um possível agressor. Anderson é mestre em Krav Maga e explica a importância da defesa pessoal, principalmente para as mulheres. Situações de pessoa ciumenta, namorado, marido, né, que seja ciumento, para elas se protegerem também, né, no ambiente dentro de casa. Mais ainda, né, o pior de todos, que é a situação de maníaco, né, estupradores, e aí elas se preparam para proteger de todas as situações. A Érica, por exemplo, aos 50 anos de idade, decidiu aprender a se defender
após uma experiência desagradável durante uma viagem. Eu viajei há 4 anos atrás para o Rio de Janeiro. Lá no Rio eu me senti muito insegura. Eu comecei a me interessar por defesa pessoal. Foi aí que virou uma chave, eu falei assim, eu preciso fazer defesa pessoal. Mas não são apenas as mulheres que podem praticar o Krav Maga. Vai de 4 a 9 anos no Kids, depois a partir dos 9 ele já começa a treinar com adulto. Lógico, a gente respeita bastante, o limite dele, mas a gente já vai trabalhando a parte adulta dele, de treinamento. E é uma técnica simples, rápida, objetiva, com bastante eficiência, na situação em quesito em realidade. Treinamento urbano, situação de agressões. A gente conseguiu retomar o contato com a Beatriz Plasta, então vamos voltar a conversar com ela. A Bia estava trazendo informações para a gente sobre um caso absurdo que teve aqui em São José, de um motorista de ônibus que foi vítima de tiros daquela arma Airsoft, sabe? Ele estava no coletivo quando um outro cara foi lá e atirou. Certo, Bia? Retomamos com você. Pode seguir. Boa noite de novo. Agora sim, boa noite novamente, Marcela. Esse caso aconteceu hoje pela manhã, perto das 8 horas. Então foi na Avenida Heitor Villa-Lobos e o motorista do ônibus disse que o condutor do carro estava infringindo algumas leis de trânsito, fazendo ultrapassagens indevidas. Os dois seguiram nesse conflito até mais ou menos ali o CTA. E o condutor do carro sacou essa arma de airsoft e deu os disparos no ônibus. Esses disparos atingiram a parte da frente do ônibus, a porta ali onde fica o motorista e também uma janela que ficou quebrada por causa do tiro. A polícia chegou até esse motorista do carro e na casa dele a polícia abordou, fez ali a entrevista com ele, e ele disse que realmente atirou no ônibus porque ele estava de cabeça quente. Ele disse que o motorista do ônibus também estava infringindo algumas leis de trânsito, estava correndo, fazendo ali ultrapassagens indevidas. A polícia levou ele até a delegacia, onde ele prestou ali o depoimento e ele não vai poder pagar fiança. Por mais que a arma seja de brinquedo, seja uma airsoft, ele ainda colocou em risco a vida do motorista. No ônibus não tinha pessoas no momento, não tinha passageiros no momento ali do tiro, mas a vida do motorista foi colocada sim em risco, por isso ele permaneceu detido e vai responder e permanecer à disposição aí da justiça. A gente entrou em contato com a empresa que presta o serviço de ônibus aqui na cidade. Eles lamentaram o ocorrido e disseram para prestar aí qualquer esclarecimento sobre o caso. Eu volto aí no estúdio com você. Tá certo, Bia. Obrigada pelas informações, viu? Boa noite para você. Na semana que vem, muitas escolas entram em férias. Muitas famílias começam a organizar viagens e algumas estão se preocupando mais com algo que até pouco tempo atrás pouco se falava: a importância de fazer um seguro viagem. Era para ser um passeio tranquilo. Mas quando a Verônica chegou de viagem internacional, percebeu que as rodinhas de sua mala estavam quebradas. Eu cheguei em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, e notei que 3 das 4 rodinhas da minha mala estavam quebradas, Então, assim, seria uma dor de cabeça maior se eu não soubesse que eu tivesse seguro. Então, assim, com o seguro, eu peguei a mala, fiz a reclamação junto à companhia aérea e depois eu acionei o seguro para fazer a cobertura desse dano que acabou causando na mala. Assim como a Verônica, que mora em São José dos Campos, muitas famílias se organizam para viajar entre julho e dezembro. E além das passagens e da hospedagem, é preciso se planejar para embarcar com a garantia de que não vai ter dor de cabeça. Geralmente eu procuro viajar pelo menos uma vez por ano. Está intercalado aí entre as viagens nacionais e internacionais, dependendo do que o bolso consegue pagar, Tá sempre ali entre julho a dezembro, mais focado ali em outubro, quando eu completo o aniversário de casamento. O seguro já está no nome, é pra gente se sentir um pouco mais seguro nas viagens, Então, assim, extravio de bagagem, atraso de voo, coisas que geralmente a gente passa quando a gente está viajando, que não está previsto. E aí o seguro viagem
viagem acaba deixando a gente mais tranquilo nessas ocasiões. Só no estado de São Paulo, os seguros viagem arrecadaram mais de 728 milhões de reais em 2024, segundo a Superintendência de Seguros Privados, 14% a mais do que no ano anterior. Os problemas enfrentados pelos viajantes também cresceram, ou seja, não é só contratar por precaução, muita gente realmente precisou usar. De acordo com o levantamento, o total pago em coberturas atingiu quase 400 milhões de reais em 2024. Esse especialista explica que é nessa época do ano que os seguros são mais acionados. Ele está muito vinculado com o período de férias, tanto no meio do ano quanto no fim do ano. Mas agora no meio do ano tem muitas viagens mesmo acontecendo e as pessoas estão mais conscientes dessa necessidade que é o seguro viagem. Existe sim uma alta também no final do ano, por conta também das férias escolares, e é um período maior que vai ali no meio de dezembro até o final de janeiro, e às vezes vincula também, conecta com o carnaval, mas sim, a gente se prepara para essa alta demanda. Os planos podem cobrir despesas médicas, cancelamentos por imprevistos e até mesmo problemas com a bagagem. E a recomendação é contratar com antecedência, quando ainda dá tempo de se planejar com calma. Quando a pessoa está viajando, normalmente você tenta aproveitar e conhecer a culinária daquele país ou daquela região que você está indo. Então, às vezes, se você come alguma coisa que não te caiu bem, você vai para um hospital, vai para um médico. Então, o seguro viagem é para isso. Ou então, se você está fazendo algum tipo de esporte radical, que tem muita gente que vai para fazer esqui ou vai fazer algum outro tipo de esporte radical, também tem a possibilidade, tem o risco de você se acidentar. Ou mesmo andando, cair, você pode cair, enfim, qualquer tipo de problema médico que você tenha. A pessoa precisa se atentar ao seguro viagem que ela está contratando, principalmente a seguradora, que ela está com essa apólice nova que ela está fazendo, e também as coberturas que ela está fazendo, principalmente despesas médicas hospitalares, mas também é um seguro de vida. A Verônica sempre contratou seguro em suas viagens, mas depois da experiência em Israel, ela teve ainda mais certeza de que fez a escolha certa. Ela nunca esquece o essencial: segurança, até se a rodinha da mala quebrar. Recomendo e não aconselho viajar sem o seguro viagem. Há 6 meses, a comunidade Olga Benário, em Tremembé, foi invadida. Acho que vocês se lembram, né? Foi uma situação super tensa, 2 pessoas morreram. Agora, a área vai ser transformada. A ideia é que seja usada como ponto de educação ambiental. Foi aqui que aconteceu um atentado que ganhou repercussão nacional. Na madrugada do dia 10 de janeiro, homens invadiram o local e atiraram contra moradores da comunidade. O motivo? Uma disputa por espaço de terra. Na época, 2 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas. Cerca de 6 meses depois, o local que foi palco de tristeza ganha um novo sentido. A gente aqui, depois do acontecido do dia 10 de janeiro, que foi uma tragédia aqui para a comunidade, essa ideia do Centro de Formação Agroecológica, ela tem esse objetivo, que é fazer com que as pessoas superem, né, a dificuldade que elas passaram no dia 10 e que até hoje, de certa forma, elas carregam esse trauma. Então, o Centro de Formação Agroecológica, ela cumpre essa função. A decisão de transformar o lote 17 em uma área de educação ambiental partiu da comunidade e teve apoio do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A pedido das famílias do assentamento, ele foi transformado em uma área coletiva. A proposta é, então, que essa área coletiva agora seja utilizada para a construção de um centro de educação ambiental, tratando a questão da transição agroecológica dentro do assentamento, de formação e tudo mais. Então, a gente está agora, nesse momento, limpando lá a área coletiva, arrumando, a gente está elaborando o projeto ainda, da reforma da casa que existe lá hoje para a transformação em um centro de educação ambiental, para que daí isso possa beneficiar, então, todas as famílias ali do PDS Olga Benário da região. A gente tem 6 assentamentos na região e a ideia é trabalhar
a questão da educação ambiental, da formação agroecológica aí nesse espaço. O projeto está em fase inicial de implementação. Todo esse terreno será restaurado, inclusive as estruturas que já existem por aqui. Neste local onde estamos será um viveiro, em que a comunidade vai cuidar e usufruir. Esse centro de formação agroecológica, ele tem como objetivo aproximar a comunidade algobenária com a comunidade urbana, seja os alunos virem fazer visita. E o que a gente tem feito aqui, a princípio, são o processo de limpeza, né? E a gente tem pensado em fazer SAF, hortas orgânicas, e a gente tem ideia de construir um centro de formação com toda uma infraestrutura para receber essas pessoas, inclusive fazendo cursos de agroecologia. Tem alguém aí me assistindo e que esteja em tratamento oncológico? Eu estou perguntando isso porque os médicos dizem que os pacientes oncológicos precisam redobrar os cuidados durante o frio. Se alguém estiver em tratamento, me conta pelo WhatsApp 997524005 e também fiquem à vontade para vocês tirarem as dúvidas sobre esse assunto ao vivo, logo depois do intervalo, tá bom? 6h50, eu volto já. A vida pede mais e na Unital você tem mais oportunidade, mais empregabilidade, mais qualidade. Vestibular de Inverno 2025. Aqui você tem mais. Prova online ou nota do Enem. Inscreva-se unital.br. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Moacir Franco em São José, dia 28 de junho, no espaço de eventos do Vale Sul Shopping. Venha curtir o sucesso de um dos maiores artistas multimídias do país. Moacir Franco em São José. Realização Isaac Newton. Mega Feirão New Vale Multimarcas. IPVA 2025-2026 total pago ou emplacamento grátis. Elétricos, híbridos e 0 km. A pronta entrega e parcelas a partir de R$ 1.499. Um ano de parcelas pagas pela New Vale Multimarcas. E Mega Power avaliação do usado da troca. Só aqui na New Vale Serra Mar Shopping. Com o cartão Saúde Santa Casa, você tem atendimento prioritário 24 horas. Tudo isso utilizando a infraestrutura da Santa Casa de Guaratinguetá. Adquira já o cartão Saúde Santa Casa. Muito mais benefícios para você e para sua família. Ilha Bela, muito mais que praia. Algo extraordinário vai acontecer. Um novo capítulo vai começar. A elegância do inverno se encontra com a força da comunicação. TH+ SBT e a Nova Brasil apresentam o Estúdio de Inverno em Campos do Jordão. Prepare o seu chocolate quente com Spinazzi Chocolates, Copag, Restaurante Di Paolo e Raposo Engenharia. Em breve. Antes que percebam, eu vou fazer parte desta casa. Ou eu não me chamo Ofélia Garcia. Estreia. As Filhas da Senhora Garcia. Não há uma pessoa melhor para esse trabalho do que... Eu acho que sim. Nas noites do SBT. Seis horas e 54 minutos. Fala a verdade pra mim. Eu sei que tá friozinho agora. Eu sei que lá fora... Aqui não, mas lá fora tá difícil, não tá? Mas pior foi de manhã. Para mim, foi muito difícil levantar da cama. Para você não foi? Tava um frio logo cedo. Aqui em São José tava, mas na Serra, claro, mais ainda. Em Campos do Jordão, segundo a Defesa Civil do Estado, na madrugada os termômetros marcaram meio grau. Inclusive, tem telespectador contando pra gente por mensagem como é que foi o frio hoje em Campos do Jordão. Teodoro de Campos falou o seguinte:
Olha, Marcela, como amanheceu aqui em Campos do Jordão. Dá um salve para nós aí no TH Mais Notícias. Um salve para o pessoal de Campos do Jordão. Teodoro, um beijo para você. Obrigada pela participação. E ele mandou essa foto aqui pra gente. Frio pra caramba, né? A gente já imaginava que seria assim. A Defesa Civil já tinha alertado, os meteorologistas já tinham dito que até sexta-feira, pelo menos, a gente ia enfrentar uma situação mais pesada com relação ao frio. Eu comentei que para mim foi difícil acordar, imagino que para você também tenha sido. Aqui em São José, a mínima foi de 5 graus. O frio deu as boas-vindas logo cedo para quem saiu para trabalhar em São José dos Campos nessa quarta-feira. No começo do dia, o que se viu nas ruas é gente encapotada, tentando driblar o vento gelado. Na verdade, eu já tomo banho à noite, né? Para quando chegar de manhã nem precisar tomar aquele banho. Mas daí já começa a colocar luva, colocar calça. Hoje eu até pensei em colocar 2 calças, na verdade. A gente se prepara não, a gente tem que levantar e trabalhar mesmo, porque não tem como não. A gente tem que ter muita coragem, né, de sair debaixo do cobertor, né, porque a cama nos abraça, né, não vai. Mas a gente tem compromisso, né, realmente a gente tem que desafiar. Segundo os meteorologistas, a queda brusca nas temperaturas é resultado de uma frente fria que veio do sul do país. E a expectativa é de temperaturas ainda mais baixas nas próximas madrugadas, com mínimas próximas a 5 graus, segundo o INMET. O jeito é tirar do guarda-roupa tudo que tiver direito: luva, cachecol e coragem. Quem sente ainda mais o impacto do frio são os motoqueiros. O vento direto no rosto e nas mãos torna a viagem um desafio a cada semáforo. Cara, horrível, difícil. Tem que ter luva, casaco? Luva, sem luva não vai, casaco, senão complicado. Muito frio? Muito. Como é que se prepara para sair de moto no frio? E 2 blusas, luva. Mas tem até quem se arrisca a pedalar bem cedo de bermuda. Frio a gente está tendo, mas o problema é que tem que vir, né? Tem que fazer a pedalada, tem que caminhar, então o corpo esquenta, acaba esquentando no final das contas. Mas afinal, o que explica essa mudança? A resposta vem do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. A gente está tendo uma temporada um pouco mais ativa desses sistemas, então todas essas frentes frias que chegaram, como essa está chegando, ela está associada a uma diferença de massas e a um ciclone extratropical no oceano, né? Se o frio chegou de vez, o jeito é encontrar oportunidades para um momento de aconchego, como um cobertor dentro do ônibus e um café bem quentinho. Ah, um café sempre salva, né? E à noite, um chazinho para a gente não perder o sono, porque amanhã cedo, fazendo frio ou não, a gente tem que levantar para seguir a nossa vida, né? Amanhã, pessoal, a previsão fica bem parecida com a de hoje. Manhãs geladas e à tarde pode ser que esquente um pouquinho mais. Em São José dos Campos não tem previsão de chuva e a temperatura pode chegar aos 29 graus. Em Guaratinguetá, a quinta-feira será de sol com máxima de 29. Em Ubatuba, o sol aparece entre nuvens e a máxima também é de 29. Já em Campos do Jordão, as temperaturas ficam entre 10 e 20 graus amanhã. No frio, vários problemas de saúde aparecem, né, gente? Principalmente os relacionados a questões respiratórias. O que eu quero chamar a sua atenção agora é para quem tem na família alguém em tratamento contra o câncer. Sabia que no frio, os pacientes oncológicos precisam redobrar os cuidados? Pois é, a gente conversa sobre isso agora ao vivo aqui no estúdio do TH Mais Notícias com o doutor Rodolfo Leal, que é oncologista. Tudo bem, doutor? Bem-vindo, boa noite. Obrigado. Obrigada a você. Doutor, no frio pega todo mundo, né? Criança fica doente, a gente tem visto os hospitais lotados para atender as famosas síndromes respiratórias. O paciente oncológico precisa de um cuidado redobrado, porque o sistema imunológico ele cai durante um tratamento? Sem dúvida, essa é uma época sensível para todo mundo, né? A gente sabe que aumentam as síndromes respiratórias, infecção de via aérea, gripe, influenza, tudo isso é pior durante o inverno. E o paciente oncológico ele é mais sensível com frio por diversos fatores.
seja a imunidade, que está mais baixa por conta do tratamento, seja porque a gente bebe menos água, então a gente está menos hidratado, a gente faz menos atividade física quando está frio, a nossa alimentação a gente peca um pouquinho, então todos esses fatores contribuem para a gente ter um cuidado redobrado com pacientes oncológicos. E qual que é a importância do paciente oncológico ter essa atenção extra com todos esses fatores que você comentou? Pode ser que, se ele ficar doente, a consequência pode ser pior no tratamento? Qual que é a importância? Sem dúvida. Sempre que um paciente que está em tratamento oncológico fica doente, a gente tem que parar o tratamento algumas vezes, postergar o tratamento, isso atrasa toda a nossa programação. Além do risco de ter uma infecção com a imunidade baixa, né, que geralmente é mais grave do que uma pessoa que está com a imunidade saudável. Qual que é a sua orientação para que os pacientes oncológicos se cuidem durante o frio? Ter uma alimentação mais equilibrada, mais leve, beber mais água. E o uso de máscara, por exemplo, é uma coisa que a gente se habituou durante a pandemia e depois a gente foi esquecendo, a gente foi desencanando da máscara muitas vezes. Para o paciente oncológico é importante lembrar, por exemplo, de usar máscara? Ajuda? Normalmente a gente não recomenda usar máscara só pelo fato de estar fazendo tratamento oncológico. É uma recomendação de evitar aglomeração, que a gente sabe que a transmissão dos vírus é maior em espaços fechados, com muita gente. Evitar contato com pessoas doentes, evitar a exposição por tempo prolongado ao frio e aqueles cuidados básicos, hidratar a pele, beber bastante líquido, lembrar dos líquidos quentes, então chás, sopas, caldos são muito bem-vindos para manter o corpo aquecido e lembrar que a gente precisa tomar cuidado com as extremidades, que é por onde a gente perde mais calor. Então um gorro, uma luva, uma meia quentinha, isso faz toda a diferença. Tem algumas pessoas que no frio fecham tudo, né? Ai de quem abrir a janela, imagina, tá ventando, menina, tá doida? Fecha a janela. Um ambiente muito fechado prejudica ou não? É bom deixar, ainda que esteja frio, pelo menos um pouquinho da janela aberta para dar uma arejada no ambiente? Como é que você orienta, doutor? Ambientes confinados demais, ou se tiver mofo, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado. Climatizador, ar-condicionado ou aquecedor, a gente sempre tem que ficar mais atento. Mas tem que tomar cuidado com o outro lado também, que é corrente de ar, ficar muito tempo exposto ao frio, isso também é perigoso. Então a gente tem que estar sempre bem agasalhado e tomar cuidado com os extremos. Tem algumas pessoas que eu já ouvi dizendo assim, eu tô com uma tosse que não passa há dias. Eu já tive um episódio de febre ali, outro lá, mas eu nem fui ao hospital, porque lá pode ser que eu piore, porque tem muita gente doente. No caso dos pacientes oncológicos, se tiver um sintoma que está persistindo, é importante procurar um pronto-socorro ou então um médico que faz o acompanhamento, não deixar passar certos sinais de desconforto, doutor? É fundamental. Todo sintoma que não melhora, ele tem que ser avaliado pelo médico. Normalmente, os pacientes oncológicos têm a vantagem de ter um serviço que está acompanhando. Então, eles conseguem procurar diretamente e não necessariamente ir ao pronto-socorro, que é um ambiente um pouco mais perigoso. Febre não precisa ser persistente. Febre em paciente com câncer é um sinal de alerta. Tem que avisar o médico. Isso é fundamental. Muito bem. E se agasalhar se for sair de casa? Sempre. Doutor, muito obrigada pela sua participação, viu? Boa noite, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado, boa noite. Boa noite. Quando a gente fala de câncer em mulheres, o câncer de mama assusta muita gente, né? Porque é perigoso mesmo. É por isso que os especialistas falam tanto da importância dos exames preventivos. A chance de cura é muito grande quando o diagnóstico vem cedo. Eu faço questão de avisar vocês quando eu sei que tem exame de graça por aqui na região, porque eu sei que nem sempre é rápido realizar, por exemplo, uma mamografia. Atenção para essa informação. Tem carreta de mamografia fazendo exames de graça em Tremembé. O atendimento funciona por demanda espontânea. A partir das 8 horas da manhã são distribuídas 50 senhas. O atendimento no projeto Mulheres de Peito é inicialmente 35 anos. Dos 35 até os 49 anos precisa do cartão do SUS, RG e o pedido médico. De 50 a 69 anos, que é a faixa etária de rastreio, só o cartão do SUS e o RG. Nós vamos ficar aqui em Tremembé até o dia 5 e estamos localizados na praça de cultura aqui do esporte. Hoje, o SBT Esportes Vale está sob o comando, sabe de quem? Pedro Coralha. E é ele quem conta pra gente agora os destaques da edição de hoje, que começa já às 7h20. Fala, Marcela, boa noite para você, para todo mundo ligado aqui na TH+ SBT. Olha, daqui a pouquinho tem o SBT Esportes Vale. Hoje está aí no comando de mais um dos programas para falar muito sobre a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E também, tem uma coisa aqui,
essa bolinha aqui do SBT Esportes pode ser sua. Então já manda mensagem no nosso WhatsApp lá, falando qual é o melhor programa de esportes regional que você acompanha daqui a pouquinho no SBT Esportes Vale, tá bom? É já, te espero lá. Certo, Pedro, um beijo para você. Boa sorte, estaremos juntos, claro, em mais uma edição do SBT Esportes Vale. Quero mandar um beijo para você que está me assistindo nessa noite fria de quarta-feira. De onde você está me assistindo, hein? Me conta, já saiu do trabalho, já chegou em casa? De qual cidade você está me assistindo? Me conta pelo WhatsApp da redação, que é o 997524005. Quero muito que a sua mensagem apareça aqui nesse telão, tá bom? Para que a gente possa ir conversando ao longo dessa edição do TH Mais Notícias. Walter, de Pindamonhangaba, participou. Eu quero ler a mensagem dele junto com vocês. Boa noite, Marcela. Oi, boa noite. Manda um abraço para o meu sogro Joel, ele te assiste todos os dias. Abraço a todos. Ô, seu Joel, um abraço para o senhor, obrigada pela companhia. Walter, obrigada pela participação, viu? Um beijo para todo mundo de Pindamonhangaba. Maria do Carmo, oi Marcela, só você mesmo para nos animar nesse maravilhoso jornal. Ai, que legal. Não consigo te assistir todos os dias, mas hoje estou ligadinha. Que Deus abençoe você e toda a sua equipe. Ô Maria, amém. Eu dou tanto valor a mensagens assim, a telespectadoras como você, porque eu sei que a vida é corrida, não é todo mundo que consegue todos os dias acompanhar a programação, mas eu fico muito feliz de saber que quando você, por exemplo, tem a oportunidade, você escolhe estar aqui com a gente. Muito obrigada de coração pela sua preferência, viu? Seja sempre muito bem-vinda. Vou adorar saber que você está assistindo a gente por mais vezes, tá bom? Um beijo. Sônia, de São José. Boa noite, Marcela. Manda um abraço para nós aqui no Potim. Amo o seu programa. Sônia, muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Um abraço para todo mundo do Potim. Vou fazer uma passagem rápida para o intervalo comercial, mas no próximo bloco eu quero continuar lendo mensagens, inclusive perguntando uma coisa muito especial. Alguém aí que está me assistindo tem vontade de adotar um cachorro? Se você gosta de animal e tem vontade de ter um cachorrinho, a matéria que a gente vai exibir no próximo bloco vai te deixar balançado. Te conto por quê logo depois do intervalo. Aliás, se você já tiver adotado um animalzinho, que tal você deixar seu amigo famoso, seu animalzinho famoso? Me manda uma foto dele pelo WhatsApp, que é o 997524005. Quem sabe eu não exibo a foto do seu cãozinho ou do seu gatinho, do seu animalzinho adotado aqui nesse telão, hein? 997524005 é o nosso WhatsApp. 7 e 7, volto já. TH Mais Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Ô Beto, já pedalamos muitas, não tá bom? Marcha lenta, hein? Tá bom, mas bom mesmo você já sabe. A Prefeitura realizou o maior programa de recapeamento do asfalto da história. A Via Oeste, que liga São José a Jacareí, já foi entregue, juntamente com a primeira ciclovia intermunicipal do Vale do Paraíba. E a Via Jaguari chegou para conectar as regiões norte ao centro. E vem mais aí. É muito trabalho na Cidade das Oportunidades. Que bom mesmo é viver em São José. Você sabe o que tem no Espaço Auto Shopping? Confiança e preço de verdade. Tracker, só aqui, R$ 89.900. Aí eu vi vantagem, hein? HB20 2019 por quanto? R$ 49.900. Aí eu vi vantagem. É no estacionamento do Vale Sul Shopping. TH Mais SBT apresenta Copa Zico 2025. Chegou a hora de mostrar seu talento. Inscreva seu time do condomínio, bairro ou da escolinha. Faça parte da nossa história. Edição Taubaté e São José. Vagas limitadas. Inscreva-se agora. Vale Cap, compre e ajude as rapaz. Premiação só pra nossa região. Arraial do Vale Cap. Aqui só tem prêmio bom. Quem quer ganhar 300 mil? O Vale Cap é regional. Vamos comprar e ajudar as rapaz. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, 20 mil em cada. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.500. E no quarto sorteio, 300 mil reais. Vale Cap é regional, hein? Toda atitude conta para um trânsito mais seguro. Respeite a faixa de pedestre e os limites de velocidade. Cinto de segurança sempre, inclusive no banco de trás. E se for dirigir, nem pense em beber.
O primeiro passo é fazer a nossa parte. Uma iniciativa SBT do Bem. Quinta, 11h20 da noite. Pode ficar despreocupado. Pode cair meteoro, caindo o salário, tá tudo certo. A nossa dedicação é com você. Dando o meu melhor, me entregando. O objetivo é esquecer dos problemas. É bom demais, né? E curtir muito com essa galera. Olha, companheiro, fica na paz aí você. Porque na diversão, a gente se garante. Quinta, 11h20 da noite. A praça é nossa. Se eu te disser assim, o cigarro faz mal para a saúde, é bem provável que você pense assim, ai, Marcela, jura? Que novidade é essa? Não tem nenhuma. Se você pensou isso, eu te entendo, porque de fato essa informação é óbvia, todo mundo sabe que faz mal. O problema que tem gente que associa essa informação de que o cigarro faz mal apenas ao cigarro comum. Tem gente que não se liga que os cigarros eletrônicos também são muito prejudiciais. E eu te falo mais, quem tem adolescente em casa precisa ficar de olhos bem abertos, porque os chamados vapes têm virado modinha, principalmente entre as meninas. Nico fuma cigarro eletrônico, também conhecido por vape, desde os 15 anos de idade. A jovem, que hoje tem 19 anos, começou a usar o produto que é proibido no Brasil, escondido dos pais. Eu era adolescente, minha mãe não podia saber que eu fumava, né? Aí, tipo, nossa, o vape não sobe cheiro. Então é por isso que muita gente nova começa com vape, porque não tem aquele cheiro, dá pra fumar escondido no quarto. De acordo com uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, 8,7% dos adolescentes entre 14 e 17 anos relataram ter consumido cigarro eletrônico no último ano. Um número muito maior na comparação com os que admitiram o uso do cigarro comum. Outro dado que chamou a atenção dos pesquisadores é que o percentual de meninas usando vape é bem maior que o de meninos. A gente está falando de indivíduos que têm ainda o cérebro em crescimento, que ainda não tem tanto controle de impulso e que vão estar mais suscetíveis. Mas o que nem todos levam em consideração é que se o cigarro comum já não é nada saudável, o eletrônico pode ser ainda mais perigoso. Os vapes despejam mais nicotina no cérebro, aumentando o vício e acelerando o processo para o surgimento de doenças cardiovasculares. É realmente só uma fachada, né, de redução de danos, quando na verdade a gente está falando aqui de uma substância altamente aditiva, misturada com uma série de componentes tóxicos. O estudo alerta para a necessidade de ações efetivas por parte do poder público para combater a comercialização ilegal de cigarros eletrônicos e sobre a importância de procurar ajuda para superar o vício. Eu já tentei parar várias vezes, tipo, várias vezes. Às vezes parece ser legal, mas não é legal, e é isso que eu recomendo, que parem, porque não é um negócio legal, vocês não estão dando orgulho para ninguém, e vocês não estão sendo legais por fumar. Fiquem espertos, porque esse é um assunto extremamente importante e faz muito mal à saúde. A gente vai te mostrar agora o Vidoca, um cachorrinho que foi encontrado dentro de um córrego aqui em São José dos Campos. Ele está se recuperando e à espera de um novo lar. Uma cena chamou a atenção de quem passava pela zona sul de São José dos Campos. Um cachorro, sozinho e em perigo, ficou preso dentro da água. Ninguém sabe como ele foi parar lá. Tudo começou aqui, nesse trecho do córrego Vidoca. O cachorro estava lá embaixo, debilitado, sem conseguir sair. A altura do barranco dificultava qualquer tentativa de fuga. Ele ficou preso até ser visto por quem passava pelo local. Com a ajuda de uma corda, o cachorro foi retirado do córrego e levado a uma clínica veterinária. O vídeo do resgate, publicado nas redes sociais, mostra um momento delicado. E ele agora tem um nome que não poderia ser outro: Vidoca. O Robertinho, que o encontrou dentro do córrego, suspeita que ele estava há pelo menos 2 dias, passando fome e frio. Foi a minha filha, inclusive, que falou: pai, tem um cachorro ali. Aí eu olhei e vi que ele estava assim, próximo à mureta, né? Ali do córrego, né? Aí eu parei o carro, aí nisso passou um munícipe. Ele puxou o cachorro e depois ele me puxou. Aí conseguimos resgatar ele.
Olha só essa carinha. Mesmo depois de tanto sofrimento, ele ainda demonstra que é mansinho. Ainda muito magro e frágil, o animal segue em recuperação e também em busca de um novo lar. E agora a gente vai ter que levar ele para um hotelzinho pago, até que apareça uma família que possa então adotá-lo, que ele possa ter de fato aí um novo recomeço. Quem adotar ele vai ver que ele é muito tranquilo, assim, para conviver com família e tudo mais. E ele precisa muito de uma família. Se você tiver interesse em adotar o Vidoca, conta pra gente, tá bom? Quem sabe a gente não consegue fazer essa ponte. Eu perguntei no começo do jornal e agora há pouco também, se você aí de casa tinha algum pet que chegou à sua casa por meio de uma adoção, de um resgate. Tem várias pessoas participando. Vamos lá, vamos ver a participação dos telespectadores? O Carlos falou o seguinte: resgatei esses 4 lindos gatinhos quando tinham 20 dias de vida. Cuidei e fiquei com todos. Hoje estão com 4 meses. Abraços e parabéns pelo jornal. Muito obrigada, Carlos. De fato, esses gatinhos são lindos. Obrigada pela participação. Mais uma mensagem que chegou aqui da Andresa, de Pindamonhangaba. Nesse friozinho, nada como ter um doguinho para aquecer a cama e o nosso coração. Adotei ele há 1 ano e é a alegria da casa. Beijos, beijos, obrigada, que bonitinho. De fato, vocês dois parecem estar bem quentinhos. Obrigada, Andresa, pela participação. Beijo pra você. Leia, essa pretinha peguei na rua, já tem 13 anos, é a Nina comigo. O outro é o filho dela, é Choquinho ou Chiquinho, será, hein? Choquinho, enfim. Mas, Choquinho, Leia, obrigada pela participação. São lindos esses seus 2 pititicos aí na foto. Obrigada, um beijo para você. Marquinhos de São José, resgatei toda machucada no acostamento da Dutra, em Caçapava. Olha só, que belezinha, que bom que ela te encontrou, né? Que bom que agora ela tem um cantinho, um lugarzinho para chamar de seu com todo carinho, com todo cuidado, com todo amor, né? Muito obrigada pela participação, viu, Marquinhos? Gente, seguinte, chegou uma informação agora há pouco aqui na nossa redação, tudo está sendo apurado ainda, mas é importante que vocês saibam que está tendo uma manifestação, está tendo uma confusão na saída de São José para Jacareí, tem veículo incendiado agora, todas as informações ainda estão sendo apuradas, tá bom? O que a gente sabe é que os bombeiros foram acionados, a polícia militar foi acionada, mas é importante que você se organize, caso você vá sair de casa daqui a pouquinho, você sabe que aí na altura do Rio Comprido, em Jacareí, perto ali do Vila Branca também, tá tendo essa confusão com um ônibus incendiado agora. A gente vai atualizando as informações ao longo da nossa programação, amanhã também todas as informações completas no Alô Vale a partir das 11 da manhã, tá bom? Então fiquem espertos vocês que vão passar entre São José dos Campos e em Jacareí. A situação tá complicada ali, bem no acesso a Jacareí, sabe, para quem está saindo de São José? Então fiquem espertos, se cuidem e a gente espera sinceramente que tudo seja apurado. Há indícios, há suspeitas de que tenha sido um ato criminoso, mas tudo isso ainda está sendo apurado e levantado tanto pelos bombeiros quanto pela polícia, tá bom? A gente vai continuar acompanhando isso e informando vocês ao longo da nossa programação. Vocês sabem que eu falo que é legal que vocês participem e assistam a nossa programação comentando os jornais, comentando as matérias, a gente adora a participação de vocês. Eu costumo colocar aqui no telão as mensagens que chegam pelo nosso WhatsApp da redação, mas eu não posso deixar de falar do pessoal que me acompanha no Instagram e que acaba mandando mensagem durante o jornal no Instagram também. Por exemplo, o Valdomiro de Ubatuba mandou assim para mim lá no Instagram: boa noite, amo seu programa, sou da cidade de Ubatuba. Muito obrigada pela participação, viu? E por me acompanhar também nas redes sociais. Lúcia falou o seguinte: oi, Marcela, enquanto eu te assisto, o maridão fez quirera com costelinha de porco pra gente no jantar. Que delícia! Ela mandou a foto no meu Instagram, não vou conseguir dividir com vocês, mas tá lá o Edair ao lado da televisão, acompanhando a gente. Casal querido, muito obrigada. Bom jantar para você, para vocês. Que esse jantarzinho aqueça o coração de vocês nessa noite fria. Obrigada pela companhia. Se vocês quiserem me fazer companhia também pelas redes sociais, o meu Instagram é @mesquita.marcela. Agora eu preciso me despedir de vocês porque vai começar o SBT Esportes Vale. Muito obrigada pela companhia, pela participação nessa quarta-feira. Amanhã a gente se encontra, combinado? Eu vou estar aqui e eu espero que você esteja aí também. Me acompanhe ao longo dessa semana, porque depois eu vou tirar férias, tá bom? Espero a sua companhia. 19h19, pensa positivo para atrair coisa boa. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Tchau.